Imagine acordar e descobrir que uma pessoa ligada a programas do governo dos Estados Unidos afirmou que existem não uma, mas 4 espécies diferentes de seres extraterrestres conhecidas por autoridades americanas. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. A declaração rapidamente se espalhou pela internet, apareceu em jornais do mundo inteiro e reacendeu uma discussão que existe há décadas. Afinal, o governo dos Estados Unidos realmente sabe mais sobre a vida extraterrestre do que admite publicamente? Ou estamos diante de mais uma história sem provas concretas? Tudo começou durante uma entrevista ao famoso podcast The Diary of a CEO. Entre os convidados estava Hal Puthoff, um físico conhecido por ter trabalhado em projetos financiados pelo governo americano relacionados à investigação de fenômenos aéreos não identificados. Durante a conversa, o assunto chegou aos famosos OVNIs, ou como são chamados atualmente por muitos órgãos oficiais, os UAPs, fenômenos anômalos não identificados. Foi então que surgiu uma pergunta que chamou a atenção de milhões de pessoas. Existiria apenas um tipo de inteligência não humana visitando a Terra? Ou haveria várias? A resposta de Puthoff foi o que desencadeou toda a polêmica. Segundo ele, pessoas envolvidas em supostas operações de recuperação de objetos desconhecidos teriam relatado a existência de pelo menos 4 tipos diferentes desses seres. Mas existe um detalhe extremamente importante. O próprio Puthoff afirmou que nunca teve acesso direto a essas supostas entidades. Ele disse que sua informação veio de pessoas que, alegadamente, participaram dessas operações e que ele acredita nesses relatos. Essa diferença é fundamental, porque uma coisa seria alguém afirmar ter visto algo pessoalmente, outra é repetir informações recebidas de terceiros. Mesmo assim, a declaração foi suficiente para gerar manchetes em todo o planeta. Muitos sites passaram a publicar que os Estados Unidos teriam identificado 4 espécies alienígenas diferentes. Nas redes sociais, milhões de pessoas começaram a compartilhar essa notícia como se fosse uma confirmação oficial, mas não era. Na verdade, o que aconteceu foi uma combinação de declarações, interpretações e uma enorme curiosidade pública sobre o tema extraterrestre. O caso ganhou ainda mais repercussão porque não surgiu do nada. Nos últimos anos, o governo americano realmente passou a tratar os assuntos dos UAPs de forma muito mais aberta do que no passado. Vídeos gravados por pilotos militares foram divulgados, audiências foram realizadas no Congresso, ex-integrantes de agências de inteligência fizeram declarações surpreendentes. Entre eles está David Grush, ex-oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 2023, Grush afirmou sob juramento que recebeu informações de pessoas ligadas a programas secretos que supostamente teriam recuperado materiais de origem não humana. Essas alegações nunca foram comprovadas publicamente, mas elas já ajudaram a criar um ambiente onde histórias como a de Hal Puthoff encontram grande repercussão. Outro elemento importante dessa história envolve um documentário chamado The Age of Disclosure. O filme reúne depoimentos de militares, agentes de inteligência e de autoridades que defendem uma maior transparência sobre os fenômenos aéreos não identificados. Durante entrevistas relacionadas ao documentário, alguns participantes afirmavam ter conversado com pessoas que alegam conhecimento direto sobre os programas secretos de recuperação de objetos desconhecidos. Segundo esses relatos, algumas testemunhas teriam recusado aparecer publicamente por medo das consequências profissionais e pessoais. É justamente nesse contexto que surge a história das 4 espécies. O curioso é que, embora a fala original de Puthoff tenha sido relativamente breve, a internet rapidamente preencheu as lacunas. Logo começaram a circular nomes para essas supostas espécies, os chamados Greys, os nórdicos, os reptilianos e os insetoides. Essas categorias não são novas. Na verdade, elas fazem parte da cultura ufológica há décadas. Livros, documentários, relatos de abduções e teorias da conspiração já falam sobre esse grupo há muito tempo. Por isso, muitas pessoas passaram a acreditar que a declaração de Puthoff seria uma espécie de confirmação dessas histórias antigas. Mas novamente existe um problema. Até hoje não foi apresentada nenhuma evidência pública verificável mostrando a existência dessas supostas espécies. Não existem corpos divulgados, não existem análises científicas independentes, não existem documentos oficiais liberados ao público que comprovem essas alegações. E isso nos leva à pergunta mais importante de toda a história. Por que esse assunto continua despertando tanto interesse? Talvez porque ele esteja ligado a uma das maiores questões da humanidade. Estamos sozinhos no universo?
A verdade é que muitos cientistas consideram bastante provável que exista vida em outros lugares do cosmos. O universo possui bilhões de galáxias e trilhões de planetas. No entanto, acreditar que a vida extraterrestre possa existir é muito diferente de afirmar que governos possuem corpos alienígenas armazenados em instalações secretas. Até o momento, essas continuam sendo duas coisas completamente distintas. E é justamente aí que a história das 4 espécies encontra sua maior controvérsia. Ela se apoia em relatos, testemunhos e informações indiretas, mas carece das provas que normalmente seriam exigidas para a afirmação tão extraordinária. Enquanto isso, órgãos oficiais americanos continuam afirmando que não existe evidência pública confirmando a posse das naves extraterrestres ou seres de origem alienígena. Mesmo assim, a curiosidade permanece. Porque se um dia alguma dessas alegações for comprovada, estaríamos diante de uma das maiores descobertas da história da humanidade. Uma descoberta capaz de mudar completamente nossa visão sobre o universo e sobre nosso lugar dentro dele. Por enquanto, porém, a história das 4 espécies permanece exatamente onde está, entre o mistério e a especulação, e a falta das provas conclusivas. E talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Porque enquanto não surgirem evidências definitivas, a pergunta continuará aberta. Será que existe algo sendo escondido? Ou estamos apenas assistindo ao nascimento de mais uma lenda moderna da era da internet? O que você acha? Estamos diante de um segredo que ainda não veio à tona ou apenas de histórias extraordinárias sem comprovação? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.